Bom dia, meu nome é Lucas e eu vim aqui falar da minha experiência de uso da fosfetanolamina. Em outubro, início de outubro, fim de setembro, eu tive acesso a 60 cápsulas da fosfetanolamina. E esse período, ele coincidiu com um período em que eu não estava fazendo quimioterapia. Eu tinha terminado a minha última sessão de quimioterapia no dia 7 de setembro. Fazia um mês aproximadamente que eu não fazia nenhum tipo de sessão de quimioterapia. O meu tipo de câncer é um sarcoma. Ele é um sarcoma da família de Ewing, que chama tumor de células pequenas redondas desmoplásico. É um tumor extremamente agressivo, multifocal, que geralmente acomete o fígado, o abdômen, se espalha pelo pulmão, não costuma dar metástase óssea, mas esses órgãos internos, intestino, rim, ele costuma invadir. E no meu caso, ele está ali na cavidade do peritônio, na pelve, e invadiu o fígado. Então, no início de outubro, eu tive 60 cápsulas na minha mão e não estava fazendo quimioterapia. Então eu resolvi testar o efeito da fosfetanolamina. Eu tomei 2 cápsulas por dia até novembro, e assim que acabou o tratamento, assim que acabaram as cápsulas, eu corri e fiz um exame de ressonância eletromagnética. Eu tive um exame de ressonância eletromagnética exatamente de um dia depois que eu tinha terminado a minha quimioterapia. Comparativamente nos 2 exames, deu redução de aproximadamente 10% em cada uma das dimensões e deu uma redução também na atividade celular do tumor, que está relatado lá no exame como uma diminuição da captação de contraste. Resultado excelente, né? Porque a quimioterapia não está funcionando. Eu sou um paciente de tratamento paliativo e esse ano nenhum tipo de tratamento, nem nada, causou redução no tumor. Mas em novembro, início de novembro, infelizmente, acabou as minhas cápsulas, acabaram. Então eu fiquei sem tratamento novembro e dezembro. E aí eu notei que no fim de novembro, início de dezembro, eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a ter uma icterícia muito grande. E aí eu comecei a fazer uma batelada de exames. E quando eu vi, eu estava com uma série de tumores extrahepáticos obstruindo as vias biliares. Os tumores haviam se espalhado pela cavidade abdominal. A massa aumentou. A quantidade de massa que no meu corpo aumentou em 5 vezes. A quantidade de tumores nem se fala. Com um mês sem fosfetanolamina. Um efeito rebote violento, porque essa não é a velocidade de expansão desse tumor em mim. Não era isso que era esperado. Esse tipo de expansão era esperado talvez em 5, 6 meses, não em um mês. Uma coisa assim impressionante, um efeito rebote impressionante de usar a fosfetanolamina, que era a única coisa que eu estava usando, e parar de usar. E eu sei que esse efeito rebote é da fosfetanolamina, porque não foi só eu que sofri. Eu participo de vários grupos de fosfetanolamina no Facebook. Eu participo de grupos no WhatsApp. E é muito comum as pessoas que estão em estado terminal tomam a fosfetanolamina, tem um efeito Lázaro, levantam, uma melhoria de ânimo enorme, essas coisas. Acaba a fosfo, passa 15 dias, 20 dias, morre. E eu também vi muitos casos em que
houve uma piora significativa de marcadores. A maioria das pessoas elas não fazem exame de imagem, elas medem marcadores. No meu caso, não é comum medir marcadores pelo tipo de tumor, mas os marcadores pioram, triplicam, voltam para níveis muito piores do que eles estavam antes de começar a fosfetanolamina. E isso é um efeito que ninguém fala e que acontece. Então, assim, eu acho que a fosfetanolamina ela precisa de testes, sim, muitos testes. Ela precisa de ter catalogado todos os efeitos colaterais. Na verdade, a fosfetanolamina que vende no exterior tem até bula que tem efeitos colaterais, tem efeito de iterações catalogados, e que isso de falar que não tem nenhum efeito colateral é mentira. Mas acontece também que tem pessoas que nem eu, que não tem opção. Se eu tivesse feito um tratamento continuado com a fosfetanolamina, provavelmente não teria problema nenhum. Mas não tive acesso, tive acesso esporádico. Eles querem distribuir um pouquinho para cada um, estão fazendo uma coisa horrorosa com todo mundo. E o pessoal geralmente não tem conhecimento. Eu fico vendo essa briga de libera ou não libera a fosfetanolamina. Na verdade, liberar a fosfetanolamina é uma posição absurda. Porque como é que vai liberar uma substância como remédio sem testes? Mas proibir a fosfetanolamina é tão absurdo quanto liberar a fosfetanolamina. Porque quem tem consciência, quem consegue um médico para acompanhar a evolução, para intervir se for o caso, quem quer usar em conjunto com tratamentos convencionais. No início falou-se que com tratamentos convencionais não funciona, mas o que eu tenho visto é diferente. Eu tenho visto pessoas que estavam fazendo quimioterapia há muito tempo e o tumor não estava mais respondendo à quimioterapia, e eles começam a usar a fosfetanolamina em conjunto e o tumor passa a responder, começa a ter regressão. Então, mentira que não pode fazer usando os tratamentos convencionais. E ela tem uma toxicidade baixa, mas ela tem efeitos de tratamento não continuado, por exemplo. Ela pode interagir com outras drogas. Então, assim, negar a fósforo para quem tem consciência e para quem não tem opção é uma coisa absurda também. Eu acho, sinceramente, que essa lei do Congresso é o que mais se aproxima aí do que está certo. Porque se a pessoa ela assinar um termo de responsabilidade, estiver sendo acompanhada por um oncologista, ela tem direito sim a usar uma substância. Aliás, ela tem direito a usar qualquer substância que ela queira, principalmente se não tiver opção. Ou talvez se o tumor for indolente, se ele tiver um desenvolvimento muito lento e a pessoa puder fazer testes de substâncias menos tóxicas antes. Ou talvez uma pessoa que está prestes a ser mutilada e quer usar isso para evitar esse tipo de consequência na vida dela. Então, assim, no fim das contas, resumindo, o que é que eu acho? A fosfetanolamina não é bala, não é chiclete, ela não pode ser usada de maneira indiscriminada, ela tem um efeito rebote violento, e se ela tem um efeito que a gente descobriu depois do uso, ela pode ter alguns outros efeitos colaterais, alguns outros efeitos danosos, mas com certeza, quimioterapia também tem. Os da quimioterapia são possivelmente 30, 40 vezes mais tóxicos. Impedir a pessoa de usar fósforo não é proteger ela. Proteger ela do quê? Quem tem que proteger a pessoa é do câncer, não tem que proteger a pessoa de tratamentos que com certeza não são menos danosos. Porque é uma substância endógena. Ela está presente no corpo. O corpo sabe lidar com esse tipo de substância. Tem alguns efeitos de aumentar a dose, diminuir a dose, que, bom, acontece, são normais. Então, no fim das contas, é isso que eu acho. Que quem tem consciência tem um jeito de escolher. Isso é uma premissa básica de liberdade. Mas não é bala. Precisa de acompanhamento médico, sim. Aliás, tem que parar com essa besteira de oncologista brigar com a Anvisa. O trabalho do oncologista não é receitar fósforo mesmo, não.
Ele não vai aceitar uma substância não regulamentada. Não vai aprovar o uso de uma substância que não tem teste. Mas o bom médico, o bom oncologista, aquele que honra o juramento de Hipócrates, não vai se negar a acompanhar uma pessoa que pela própria vontade escolheu esse tipo de tratamento. Inclusive vai tentar orientar da melhor maneira possível. É isso que eu acho, gente. Muito obrigado pelo tempo e tchau, tchau.